Alô, alô, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, se você é novo no canal, já se inscreve aí. Meu nome é Sanai, eu sou mãe da Vitória, que tem 9 anos de idade. Ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral, o autismo do nível 3 de suporte com deficiência intelectual. Mas a gente não tá aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, mas para prestar um apoio emocional, falar um pouco sobre as dificuldades, né, a demanda, dificuldades que creio eu que devam ser parecidas, né? Você que está aí ouvindo. Então já se inscreve, liga o sininho de notificação. Toda sexta-feira, às 7h17 da noite, a gente está com um vídeo novo aqui. E, inclusive, para você que já é de casa, já acompanha mais tempo, eu queria pedir desculpas, que sexta-feira passada a gente teve que fazer uma reprise. Na verdade, nós gravamos o vídeo, mas, né, deu um pequeno problema no sistema, a gente ficou sem áudio, então uma falha técnica, a gente ficou sem áudio e infelizmente o vídeo foi perdido e estava muito em cima da hora, não dava tempo de fazer outro. Eu espero que não seja sempre, né? Queria pedir desculpa. Então, se você já é de casa, né, já compartilha esse vídeo com alguém que você acha relevante ou que tem alguma coisa a ver com o tema. A gente fala muito aqui, claro, né? É um canal cristão, então o que a gente fala aqui, o que a gente traz nos vídeos é com base, com fundamento cristão, é claro, e também um pouco de psicanálise, né? Afinal de contas, nós estamos tratando de emoções. E hoje eu vou falar um pouco, né, daquela velha história de que nenhuma dor é para sempre. Ai, e como é difícil pensar, né? Na verdade, a gente sabe disso. A gente tem inúmeras e N histórias ali bíblicas, não precisa procurar em outro lugar, né? De que a gente sabe que o deserto é um processo, que tudo tem um fim, mas quando a gente está passando por esse momento, como é difícil imaginar ou esperar, aguardar esse final, principalmente sem saber qual vai ser, né? Quando. Só que fato é que além de não saber quando, o processo e tudo isso, nesse meio do caminho, acontece muito, aconteceu comigo várias vezes, não foi só uma, talvez tenha acontecido com você, da gente fraquejar. Essa semana mesmo foi uma semana de muita aprovação aqui pra gente, e parece que toda semana é de muita aprovação, né? Ficar entre nós. Mas quando a gente tá nessa semana, nesse dia, nessa fase, nesse mês, enfim, de muita aprovação, que parece que não acaba muito, a gente tende, às vezes, sabe aquele dia que a gente tá revoltado mesmo? Que assim, meu Deus do céu, cadê? Eu tô sozinha, parece que você esqueceu de mim, e a promessa, né, e tudo aquilo, e não chega nunca. Tem dias que nós estamos, assim, doidinha pra fraquejar. Doidinha, assim, parece que, né, o desenho ali, ó, o menininho ruim tá falando mais alto, e a gente tá, assim, ó, doidinha para esquecer da promessa que Deus tem. Você que está em casa, se você é uma mãe atípica, um pai atípico, alguém que vive essa realidade de perto, sabe que a nossa vida é solitária, que a gente acaba perdendo os amigos, mas não é na verdade que a gente perde os amigos. Deus está limpando, fazendo uma limpa para trazer novos amigos, né? E eu fui agraciada com isso, de eu ter perdido todo o meu ciclo de amizades, passeios, hobby e tudo isso. Mas Deus trouxe para minha vida também pessoas que para mim, assim, eu me considero muito... Não é sortuda, né? Porque foi Deus. Nada é por acaso. Pessoas que para mim funciona quase como um grupo de estudos. Como eu não consigo ir para a igreja, né? Para quem está mais tempo já sabe que a gente tentou várias vezes com a Vitória. Eu gostaria de levá-la na igreja, né? Não ir sozinha e tal. Mas essas amigas funcionam como grupo de estudos. A gente conversa muito sobre algumas passagens bíblicas, alguns livros, e serve de reflexão para meditar. E essa semana em especial, a gente conversou muito sobre Ezequiel 37, né? Ezequiel, para você que não lembra talvez da história, é aquele que é colocado num monte de ossos secos, onde não havia vida, onde não havia nada. E lá em Ezequiel 37, Deus fala: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E através disso eu lhe colocarei nervos, colocarei carne e colocarei o sopro do espírito da vida. Eu imagino se eu, humana, errante, e falha, toda torta, eu
se eu fosse Ezequiel, eu ia olhar para aquele monte de ossos secos e eu ia pensar, né? Não sei se é possível. Talvez eu saiba que é possível, mas não sei se minha fé é tanta, porque me lembra muito aquela história de conto de fadas, né, do Rumpelstiltskin, em que a mocinha, ela transformava palha em ouro, né? Não sei se é da sua época, mas é um conto de fadas em que ela passava ali a palha, ia afiando e virava ouro. E é praticamente isso para mim. É um monte de ossos secos, e Deus falou: profetiza, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel então começou a profetizar. E enquanto, ao mesmo tempo, ali na medida em que ele profetizava, foi surgindo nervos, carnes naqueles ossos e foi criando vida. Deus veio dos 4 cantos no vento o sopro do Espírito e ergueu-se um exército daquele monte de ossos. Eu não sei você, né? Mas quando a gente para ficar imaginando e tal, caramba, né? Que loucura! Era um monte de osso seco e de repente, eu não sei, eu tento imaginar ali crescer nervos, crescer carne, e gente, eu acho que eu tô ficando louca. Na verdade, a gente presencia 1 milhão de milagres, né? Mas tentar imaginar essa visão, eu fico imaginando, será que a minha fé seria tanta? Porque tantas vezes parece tão impossível. A gente precisa viver o hoje, mas focar no futuro. Se a gente focar no hoje, a gente só vê dor, a gente só vê tristeza, a gente só vê problemas. E às vezes fica até difícil de profetizar. A gente olha, se a gente focar no presente, no hoje, gente, como que eu vou profetizar? Não tem como. E aí eu fico ali, né, nos meus devaneios. Mas não é seja feita a tua vontade? E se não for a vontade de Deus, vai adiantar profetizar? Adianta. A palavra tem poder, a gente tem que profetizar mesmo quando a gente não acredita, porque não é a gente que tem que acreditar, a gente tem que ter fé, pedir, profetizar, porque quem faz é Ele, e para Ele nada é difícil, nada é impossível, mas tem o tempo certo. E talvez você esteja se perguntando quando é esse tempo, quando vai acabar, é um martírio, é eterno, mas todo esse processo é para te dar estrutura, é para te dar sabedoria, para estar pronta para o propósito, para o que Deus tem para você. Nós que vivemos nessa era imediatista, ansiosa, né, que quer tudo para ontem, é difícil aguentar, esperar ou profetizar, sendo que a gente está vendo aqui o agora e não consegue ver muito além do que nossos olhos estão vendo. Mas não existe meio termo. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Não dá para acreditar pela metade. Em Tiago 3,10 ele fala, né? Da mesma fonte não dá para sair água doce e água amarga. É tipo isso. Ou você acredita na palavra, ou você acredita no médico, que não dá muita esperança, ou que só vê solução em medicação, não vê muito progresso. Ou você acredita na palavra, ou você acredita no professor, que sem paciência, que de repente até nem tem a mesma fé que você, que acha que o seu filho não é capaz. Ou você acredita na palavra, ou você acredita no mundo, porque o mundo sempre vai te falar o contrário. Inclusive o mundo, quando eu digo, é o mundo afora. Porque muitas vezes nós somos ridicularizados e não é por ateu, não são por pessoas leigas, nós somos ridicularizados pela nossa fé por cristãos. Por cristãos, parece irônico, mas é um cristão que não acredita na sua promessa, é um cristão que não acredita na palavra que você tem, é um cristão que acha que você está viajando. E é nesse momento em que a gente que encaixa muito bem aquela frase, né? Que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Quem sou eu para estar aqui falando, né? Quem sou eu? Uma pessoa que não nasceu em berço cristão, uma pessoa que levou uma vida toda desregrada,
toda tatuada, que para muitas pessoas isso é um problema. Graças a Deus, em nenhuma igreja que eu fui e que eu me converti, eu tive esse problema. Mas eu sei que sim, existe esse preconceito. Quem que sou eu para falar, né, de cristãos, de outras pessoas? Eu sou justamente uma pessoa que Deus tirou do limbo para confundir os sábios. Então eu sou a prova viva e eu não sei o que você está passando aí na sua casa hoje, nesse momento, no seu íntimo, seja com o filho, seja com o marido, sejam outros problemas, inclusive, né? Não só na maternidade atípica, é que isso acaba dando um esgotamento a mais, mas são tantos outros. Eu não sei o que você passa, mas eu tenho certeza que Deus está colocando cada uma desses momentos, dessas ocasiões, para te preparar para o que Ele tem. Para que quando chegar o momento, a glória seja toda dele e que você esteja preparado para receber. Então, creia. Não foca no hoje, no agora. Profetiza sobre a sua vida, pela vida do seu filho, do seu marido, se o casamento não anda legal. Por mais que no fundo você parece que não tem como, Senhor, só tem ossos secos aqui. O que eu vou fazer com um monte de ossos secos? Profetiza, porque num monte de ossos secos saiu vida. Você quer milagre maior do que esse? Deus tem coisas maravilhosas para você. Então creia. Não creia pela metade, porque Ele não faz pela metade. Quero deixar essa mensagem para você hoje. E um ótimo final de semana pra gente. Até semana que vem.